Boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso para começar a live. Tivemos um probleminha técnico por aqui, mas já está tudo resolvido, graças a Deus. Então, hoje vai ser uma live super especial, com um assunto extremamente importante na área da medicina, que é então o câncer de mama e a fertilidade. Nós vamos ter como um convidado muito especial o Dr. Felipe Zerves. Eu vou só avisar ele aqui que tá tudo ok agora. Vamos lá. Então, estamos no mês de outubro, né? Outubro rosa. E aí, então, a importância de falar sobre esse tema. Peraí que agora... Pronto. E aí, Marta? Boa noite, Felipe. Demorou, mas conseguiu. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Tive um probleminha técnico aqui, mas tudo resolvido, graças a Deus. Então, vamos lá, né? Tudo bem por aí? Agora Tudo tranquilo. Agora sim, tudo tranquilo. Bom, hoje nós temos uma live super especial, né? Que nós vamos tratar, então, do câncer de mama e da fertilidade, aproveitando que estamos no Outubro Rosa. E, inicialmente, eu queria apresentar o Dr. Felipe, que é, então, um mastologista, professor da Escola de Medicina, da Faculdade de Medicina da PUC, da Escola de Medicina da PUC, e presidente da Comissão Nacional Especializada de Mastologia da FEBRASGO, e além disso é fundador do portal Câncer de Mama Brasil, que é um portal super legal, que tem várias informações super interessantes sobre o câncer de mama, tratamento, enfim, que dá para ser acessado pelo www.cancerdemamabrasil.com.br. Tá um pouco baixa a tua voz, Marta. Não sei se sou eu. É. Melhorou um pouquinho? Melhorou bastante. Então tá, que bom. Eu vou falar mais alto também, eu costumo ter uma voz mais baixa, né? E eu tava, quando eu comecei a Tô pensar... escuro aqui, né? Tá um pouquinho. Deixa eu tentar clarear. Dá pra... É que se eu clareio, me brilha os óculos. Posso tirar os óculos, então? Que eu te enxergo melhor. Tá, melhorou. Ai, que bom. Vamos lá. Eu tava pensando na nossa live, né? Eu li um texto super legal no site do INCA e eu acho que pode ser super, assim, interessante a gente começar por esse texto, porque ele reflete um pouco sobre o que é o diagnóstico do câncer de mama, especificamente na mama, né? O que a mama representa para as mulheres. E eu acho que pode ser bem legal para a gente começar, então, o nosso assunto de hoje. Fique à vontade. O texto tem como título A Mulher e o Câncer de Mama no Brasil. Então, mais do que qualquer outra parte do corpo humano, os seios são fonte de variadas simbologias nas diferentes culturas. Órgão da amamentação e símbolo da feminilidade, eles são ao mesmo tempo fonte de inspiração, desejo e ternura. Na intimidade, associam-se a sexualidade e ao prazer. Quando expostos publicamente, podem expressar ousadia e protesto, mas também ser objeto de sensualidade e estratégias de marketing. Mas a mama também adoece. Entre as doenças que atingem essa glândula, o que mais preocupa é o câncer, por ser o mais incidente e a principal causa de mortalidade por câncer em mulheres no Brasil. Eu achei esse texto super legal, porque ele justamente fala bem da questão do seio, da mama em relação à mulher em si, né? Tem uma história engraçada, né, Marta? Tu sabe que a mulher que faz uma mastectomia bilateral, para quem não está acostumado, tira as duas mamas, ela não está impedida de engravidar, né? De ter uma prole, de ter filhos. Mas a mulher que tira útero, sim, pelo menos ela gerar o filho dentro dela. E se tu vai perguntar para as mulheres, né, que fizeram esterectomia ou que fizeram mastectomia, as mulheres que fizeram mastectomia têm uma sensação
de perda da maternidade muito maior do que aquelas que tiraram o útero, que fizeram a esterectomia. Mesmo a mama não sendo um órgão vital para a gestação. Mas essa relação materno-infantil, vamos chamar assim, binômio mãe e feto é muito, muito importante e a mama representa isso de uma maneira singular, né? Verdade. Singular com duas, né? Singular, mas com duas. Não, bem interessante mesmo essa associação. Toda a questão da amamentação, isso também envolve isso. E me diz uma Tá coisa. com ruído, eu não sei se é do teu ou é do meu. Acho que é do teu de novo. Eu não sei que quem está acompanhando pode dizer se está tendo ruído quando a Marta está falando, pessoal, aí facilita. Eu acho que é importante a gente frisar, né, Marta, que nós estamos fazendo uma live do Fertilitar, que é uma clínica especializada em reprodução. Felizmente, o câncer de mama não é prevalente ou altamente prevalente nas pacientes em idade reprodutiva, né? Ele é uma patologia que dá mais em mulheres acima de 50 anos. Mas nos últimos anos nós temos observado um aumento, que eu te diria significativo, de pacientes mais jovens chegando ao consultório médico, né? E esse mais jovens pode ser abaixo de 50, abaixo de 40, e às vezes tu pega meninas abaixo de 30 anos, que não tem às vezes nem parceiro, e tu tem que conversar com essas gurias sobre reprodução, sobre manutenção de fertilidade, o que é uma coisa que pouca gente faz. Porque tu imagina a dificuldade que é para quem está na frente de uma pessoa jovem, com uma patologia que tem um desafio muito grande de ser tratada, né, que é aquela estigma do câncer, uma doença potencialmente letal, que felizmente hoje em dia cada vez a gente cura mais. E além de falar disso, a gente tem que citar, olha, vários tratamentos que podem ser indicados para ti, podem aumentar a chance de tu diminuir a tua capacidade de reproduzir, de fertilizar, de gestar. É um desafio muito grande. E várias recomendações internacionais sugerem, olha, toda paciente na pré-menopausa com diagnóstico de câncer de mama tem que ser referenciada para um serviço de especialidade reprodutiva o mais breve possível. Não depois de começar o tratamento, não no meio do caminho eu lembrei disso, tem que ser o mais breve possível, que a chance vai ser bem maior. Sim, diante do diagnóstico, já encaminhar para avaliação, né? Numa clínica. Eu acho que antigamente tem muita gente que ainda não sabe, eu digo gente da área médica, né, Marta? Ah, que fica aquela coisa, ah, não, mas se eu encaminhar, vai atrasar o início do tratamento, eu tenho que esperar uma fase do ciclo menstrual para induzir a ovulação, para a paciente poder fazer, e aí vai acabar atrasando muito tempo, eu vou estar prejudicando a minha paciente, vou estar trazendo mal para ela. Acho que tu pode explicar que essas coisas mudaram hoje em dia, isso acho que é muito importante. Não, com certeza. Hoje em dia, a gente sabe que diante de uma paciente com câncer, seja ele qual for, mas aqui a gente está tratando do câncer de mama hoje, né? Diante do diagnóstico, é super importante que seja feito esse encaminhamento para um grupo de reprodução assistida, uma clínica de reprodução assistida, para essa paciente possa fazer uma avaliação da sua fertilidade pré-tratamento, até para a gente ver como que tá a fertilidade dela, a idade dela vai representar muito isso, né? E que ela possa, então, receber orientações contra possibilidades de preservação da fertilidade antes de começar uma quimioterapia ou mesmo uma radioterapia. Então, hoje em dia, se sabe que não precisa esperar a paciente menstruar e começar um novo ciclo para que se faça a preservação da fertilidade. A gente pode começar a qualquer momento, né? Felizmente, a medicina evoluiu ao ponto da gente conseguir fazer isso. E da mesma forma, se pensava muito que assim, bom, então essa paciente vai ter uma oportunidade só de estímulo, nós vamos ter aqueles óvulos e vai para o tratamento e deu, né? Então, hoje em dia a gente tem também o que a gente chama do duplo estímulo, né? Em que ainda tá sendo super estudado os benefícios, enfim, mas a gente já vê que isso é uma possibilidade quando a paciente está diante de um câncer e isso tem que começar o tratamento logo. Então, não tem, como tu falaste, assim, não tem muita justificativa para não encaminhar, né? Porque não vai retrasar a ponto de aquele câncer evoluir
e vai ser super importante para a vida Eu daquela acho que é paciente. mais falta de informação da classe médica, né? Uhum. E às É. vezes falta de informação da paciente, né? Que ela Então, tem que pensar e que ela pode pensar nisso. É sim. bem como começa a conversar assim, não, nós temos que pensar na parte estética do tratamento, é que ela fala, não, doutor, faça o que quiser, porque eu digo, não, agora a senhora está me dizendo isso, daqui a um mês vai dizer, por que que eu não pensei nisso? Então tem que pensar em tudo isso no primeiro momento, tem como fazer isso, e é muito importante. Sim. As pacientes têm que investir nesse tipo de coisa. E aquela coisa também, será que se eu engravidar no futuro eu vou ter um prognóstico pior? Vai voltar o meu câncer por eu engravidar? Isso não é verdade, né? Tem que deixar isso bem claro, que a paciente não tem proibição nenhuma de engravidar. Uhum. Inclusive, teve uma vez um artigo que foi interpretado de uma maneira equívoca, que Uhum. dizia que as pacientes que engravidaram tinham um prognóstico melhor. E aí o pessoal começou a dizer, olha como é bom engravidar para tu não ter um novo câncer ou não morrer de câncer. Na verdade, é um efeito que eles chamam da mãe saudável, né? A paciente que está fazendo seu segmento pós-tratamento e está bem, é aquela paciente que está se sentindo bem, é aquela que engravida, que está querendo Uhum. engravidar e engravida, né? Sim. Mas falando de fertilidade, acho que a gente tem que lembrar também o contrário. Os pacientes em idade férteis que não querem engravidar, elas têm que se lembrar de se cuidar. É, Porque existem verdade. alguns tratamentos onde está desaconselhado a paciente gestar usando determinadas medicações. A mais comum delas é o tamoxifeno, que os Uhum. pacientes jovens que têm uma coisa chamada receptores hormonais positivos podem utilizar. Então isso também tem que ser lembrado, né? A gente sugere a colocação de um DIU de cobre não medicado. Ah, No caso, o perfeito. contrário, né? Onde a paciente está ciclando normalmente, ela tem que lembrar que naquele período que ela está usando, esse remédio é melhor não engravidar. Sim. E outra, e quanto tempo ela pode engravidar? Essa é uma pergunta que não tem resposta, né? É. Alguns oncologistas sugerem essas pacientes, por exemplo, que têm que usar esse hormônio. Então, tu imagina um cenário de uma paciente jovem, de 35 anos, que foi diagnosticada com câncer de mama e ainda não teve a sua família planejada ou constituída. E aí ela tem que usar uma medicação que o ideal é pelo menos 5 anos de tratamento, que é o tamoxifeno. Uhum. E eventualmente ela fez quimioterapia, que já reduz um pouco a capacidade reprodutiva da paciente com o tempo, mesmo não levando a menorreia, a parada da menstruação, mas ela reduz a capacidade de reprodução. Como é que você vai fazer ela usar 5 anos de medicação, pelo menos? Ela vai estar lá pelos 40 anos, a dificuldade dela engravidar vai ser maior ainda. Então ela Sim. tem que procurar realmente o serviço antes para ver as opções que ela tem. Mas tem estudos tentando avaliar isso. Se tu pode, por exemplo, usar 2 anos de tamoxifeno, pelo menos um, dois, para com tamoxifeno e tenta engravidar, Ah, é. engravida e Uhum. depois volta a tratar novamente, Ah, é. avaliando se isso vai ter algum tipo de prejuízo ou não. O que se É. espera é que não vai ter prejuízo nenhum para essa paciente do ponto de vista oncológico. Esta parada no meio do tratamento para tu poder realizar o teu sonho de gestação. Ah, que legal. Esse estudo eu não conhecia, Ele mas é está bem. em andamento, está em andamento. Ah, tá. Já há Não, algum tempo já, de repente a gente vai ter uns resultados nos próximos anos já. ah, que legal, muito bom. Sabe que a doutora Ariane Kira fez o mestrado dela falando sobre, trabalhou, comparou pacientes que congelaram óvulos com preservação para câncer e congelamento social, né, que a gente chama. E a gente viu também que não tem diferença no número de ócitos maduros congelados entre os dois grupos, né? Então, isso é uma coisa bem legal também, que algumas pacientes acham assim, não, primeiro, né, a paciente com câncer, ela poderia ter um estímulo pior, vamos dizer assim, né? E Certo. não. E além disso, o estímulo poderia, o uso das medicações poderia, vamos dizer, piorar o câncer, né? Que também a gente sabe que não ocorre. Inclusive, a gente usa o letrozol, muitas vezes associado nesses ciclos, né? Em cânceres que são hormônios dependentes, estrogênio dependentes, para justamente tentar bloquear esse nível alto de estrogênio que é produzido no estímulo ovariano, né? Para fertilização in Perfeito. vitro. Então a gente tem essas tecnologias a nosso favor hoje em dia, né? O que é super legal e tem como fazer a preservação da fertilidade nesse grupo de pacientes. Antigamente se falava muito de congelamento de embriões, né?
O congelamento de embriões, ele deixa um pouco a paciente e parceiro presos àquele embrião, né? Sim, Então, até mesmo a paciente que não tem o parceiro, sim. e aí acabava ficando um pouco sem muitas opções. Qual é a maneira mais comum hoje em dia que vocês sugerem para os pacientes que vão consultar com vocês? Hoje em dia a gente faz muito o congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos seria mais o padrão ouro, né? O congelamento de embriões acaba sendo não mais, foi por muito tempo uma primeira alternativa, né? Com melhores taxas, mas justamente por essa questão até ética e legal, se ocorre o falecimento até de um dos cônjuges, né? Tem toda essa questão que envolve isso. E o Que outro detalhe é que, infelizmente, não é incomum a separação do também, né? casal depois do tratamento, né? Uhum. E aí, fazendo Verdade, congelação de embriões é uma situação um pouco mais delicada também. sim. Não, com certeza. Tem algumas tecnologias mais ainda experimentais, né? Tem o congelamento do tecido ovariano, mas aí até mais se usa mais como uma opção para cânceres em jovens, em que tu não vai poder fazer o congelamento de óvulos, por exemplo, né? E mas ainda é uma técnica mais experimental. A gente tem também a maturação in vitro de ócitos, que também é uma técnica ainda mais experimental. Tem alguns dados na literatura de maturação, de coleta do folículo imaturo e maturação in vitro, e tem algumas coisas ainda que fala de maturação do folículo antral experimental, até usando modelos tridimensionais, assim. Então tem umas coisas bem... Tu tá elaborando demais, ninguém vai conseguir nos seguir desse É... jeito. Eu acho que uma coisa importante é o seguinte: Verdade. a gente sempre tenta explicar para a paciente da maneira mais simples possível, né? Uhum. Então, quando tu tem uma paciente na pré-menopausa e tu pega uma paciente, por exemplo, de 48 ou 49 anos, uma paciente de 38 e uma paciente de 28, como é que eu tento explicar para elas o problema que pode acontecer com a falta de ambiente reprodutivo? Eu explico assim, olha, o tratamento que a senhora vai ter que fazer, se ela vai ter que fazer quimioterapia, por exemplo, no caso de quimioterapia, a chance de você, de 48 anos, entrar em menopausa, ela é extremamente elevada. A chance da menina de 28, ela é bem mais baixa. E aquela chance que está no meio do caminho é intermediária. Mas isso não me pode isentar de encaminhar aquela paciente muito jovem para conversar com vocês, achando que ela vai voltar a ciclar e a menstruar. Porque existe uma probabilidade que ela não faça isso, que isso não aconteça. Então, mesmo a paciente muito jovem, onde tu espera, não, mas essa paciente, mesmo com quimioterapia, vai voltar a menstruar, vai engravidar normalmente. Ela tem que receber uma orientação formal de um grupo especializado. Inclusive para propor eventualmente, você sabe que às vezes tu usa medicações durante o tratamento da quimioterapia para tentar, entre aspas, isolar o ovário da ação quimioterápica, escondendo ele como se estivesse na pós-menopausa. Então, eu acho que isso é importante para quem está nos assistindo, mesmo que não é da área médica, sempre indagar para o seu médico. Doutor, e em relação a ter filhos, a minha capacidade reprodutiva, o que vai acontecer? Isso elas nos perguntam às vezes em relação à mama. Eu vou fazer tal cirurgia, eu posso amamentar? Uhum. Ter filhos eu vou poder, né, doutor? Eu vou poder amamentar? Isso é uma pergunta muito corriqueira, né? É. E de uma maneira geral, se tu não faz uma mastectomia, que é a retirada das duas mamas, faz só uma cirurgia conservadora, ela tem a capacidade de amamentar naquela mama. Porém, toda cirurgia conservadora implica em radioterapia complementar, né? Para, entre aspas, esterilizar o resto da mama. Vai diminuir a capacidade de aleitamento daquela mama, sem sombra de dúvida, quando comparada a outra mama. Às vezes, inclusive, a mama não se desenvolve como a mama que não foi tratada. Mas tu não pode garantir para a paciente que ela não vai conseguir amamentar numa mama operada e irradiada. Ela vai ter uma certa dificuldade, mas não é proibitivo também se ela puder. Obviamente que nós não estamos falando de paciente que está em tratamento quimioterápico, né, Marta? Sim. Porque nós temos, às vezes, algumas pacientes que engravidam e descobrem o câncer imediatamente depois da gestação, na fase lactacional,
E aí tu não pode amamentar usando quimioterapia, por exemplo, esse tipo de coisa. Sim. Não, é super, super interessante isso. Surgiu essa pergunta, inclusive, durante o processo da live, né? Se a paciente poderia amamentar depois. Mas bem legal. Não sabia que era tão comum assim as pessoas terem dúvida no consultório sobre isso. Sim, é porque as jovens perguntam, tá aí, se eu quiser, porque às vezes é uma decisão, sabe que hoje em dia muita jovem chega assim, eu quero tirar tudo. Eu Aham. quero fazer mastectomia, quero fazer que nem a Angelina Jolie, etc e tal. E aí tu conversa, tu explica do baixo risco contralateral, que é uma cirurgia grande. Ela pode, no final, decidir por fazer isso. Uhum. Mas muitas, tipo assim, eu até queria, mas eu quero amamentar. Quando tu tens que fazer uma mastec por algum motivo inerente ao caso, tu tens que fazer a mastectomia. Eu quero amamentar. Bom, se tu quer amamentar, nem pensa em fazer uma cirurgia de mastectomia no outro lado, tu não vai conseguir amamentar se tu tirar as duas mamas. Mesmo se tu preservar o mamilo. Porque hoje em dia a mastectomia, que a gente chama de mastectomia subcutânea, ou adenomastectomia, tu preserva todo o envelope, mas tu tira toda a parte interna da mama, né? Então tu Uhum. deixa muitos poucos ductos atrás do mamilo. Eles não Uhum. têm a capacidade de produzir leite para amamentar um recém-nascido. Então isso tem que ficar claro, porque às vezes a paciente acha, não, eu tirei, mas botei prótese, mas eu tô com bico, eu vou conseguir amamentar. Não, é uma coisa que tem que ser explicada com calma e não vai poder amamentar, óbvio. E falando um pouco das pacientes jovens, né? Que acho que até o grande público do nosso contexto hoje, assim. ah, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como identificar o tumor nessas pacientes, né? Como identificar o câncer nessas pacientes, porque, bom, a gente sabe que a mamografia seria o exame de escolha em pacientes acima de 40 anos, né? E muitas vezes vem como mama densa e ainda a gente acaba fazendo uma ecografia complementar, né? E na paciente jovem, a gente sabe que não existe esse rastreio, né? Não é uma Exato, coisa que a gente faz sempre. Então, exato. É. como é que a paciente vem para ti, assim, essa paciente jovem que faz o diagnóstico? É mais autoexame, é mais... Nós temos que dividir fazer uma linha divisória. Aquela paciente que tem um risco aumentado para câncer, devido principalmente a uma história familiar, essa Uhum, paciente é diferente, ela é orientada a receber orientações para ver se realmente o risco dela é um risco genético ou não, se ela tem que fazer alguma testagem genética, estilo Angelina Jolie. E aí muda toda a nossa discussão, ela tem que começar a fazer ressonância precocemente, desde os 25 anos e mamografia a partir dos 30. Porém, público geral, eu não tenho uma história aumentada de risco. E eu sou jovem e eu estou ansioso porque a minha amiga da minha faixa etária, com 32, teve um câncer de mama. Eu vou começar a fazer exames agora. Não existe indicação formal de exames de rastreamento para público de risco normal abaixo de 40 anos, uhum, tá? Não existe. Aí tu vai me dizer assim, cara, mas Felipe, se tu fizer ecografia em todas as gurias de 30 aqui em Porto Alegre, tu vai descobrir um câncer ou outro, né? Porque uhum, eventualmente elas estão com uma doença. Eu vou te dizer, sim, mas a gente tem que lembrar que existe uma coisa quando a gente está falando de rastreamento, que é fazer exames em pacientes assintomáticas, que é uma sigla chamada de NNT ou NNR, número necessário para rastrear. Por que a mamografia é eficaz acima dos 40 anos e principalmente acima dos 50 anos? Porque tu tens que rastrear ou fazer exames no número X para identificar um caso. uhum, Vamos fazer um número mágico, tá? Entre 50 e 60, tu tem que fazer 700 ou 650 mamografias em mulheres assintomáticas para identificar um caso. uhum. Entre 40 e 50, isso sobe para 1.000 e pouco. Se for pegar gurias entre 30 e 40, esse número vai ser absurdamente alto. Vai ser, eu tenho que fazer exames em 10 mil mulheres para detectar um caso. E nós não estamos só falando de fazer exame desnecessário pelo custo financeiro. Quando tu faz um exame numa paciente assintomática, tu corre o risco de, que nem diz o dito popular, quem procura acha, Uhum. de encontrar coisas de significado não relevante, vamos dizer assim, mas que demandam exames complementares, às vezes exames invasivos, como biópsias percutâneas, como ressonância com contraste, e às vezes até um procedimento cirúrgico. Então, Sim. numa população em geral, tu fazer exames nessa faixa etária baixa sem risco, tu vai acabar ocasionando mais malefício do que benefício. Então, o que eu tenho para fazer, Felipe? Basicamente, é autoexame e exame físico no médico.
Uhum. Agora, tu sabe que é uma rotina muito comum no consultório do ginecologista, além de um ultrassom transvaginal, um ultrassom mamário anual, cada 2 anos. Não É tem uma verdade. indicação formal para isso, mas é uma rotina. Então, muitas pacientes descobrem nódulos benignos fazendo isso. Mas a Uhum. maioria das pacientes jovens que chegam com diagnóstico não é por ultrassonografia esporádica, é por palpar a lesão. É Ah, lesão palpável. O que a gente gostaria de evitar, mas como não tem um rastreamento, isso fica difícil, né? sim, bem interessante. E como é que está a prevalência do câncer de mama no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul? E nas pacientes mais Continua jovens? alta. Continua alta. Agora, como eu te comentei, a gente tem observado um pouquinho de aumento nas pacientes mais jovens e tem uma característica interessante no Brasil. Nos Estados Unidos, a faixa etária média de diagnóstico, a mediana é 57 anos. No Brasil, é um pouco mais baixo, por volta de 52. Mas tu pega vários registros nacionais, eles demonstram que cerca de 30% das pacientes têm um diagnóstico abaixo de 50 anos de idade. O Instituto 30%. Nacional do Câncer sugere rastreamento acima dos 50. Por Uhum, isso que a sociedade sugere a partir dos 40, porque 30% é abaixo dos 50 anos de idade. E dependendo do local, tu tem um percentual abaixo de 40 anos que pode chegar aí a 7, 8%. É um número grande quando tu pega o montante de pacientes que vão ser diagnosticadas esse ano no Brasil, que pelo INCA são cerca de 60 mil mulheres. É um estádio de futebol lotado. É tu ir no Beira-Rio ou na Arena, toda a arquibancada cheia de gente, o campo cheio de gente, todas essas pessoas que estão do teu lado vão ser diagnosticadas esse ano com câncer de mama. É muita gente. É uma maneira de tu enxergar isso como impacto. É diferente de ser um número, né? 60 mil. Não, é toda essa gente que tu começa a olhar e ver que pode ter esse diagnóstico, é, né? Mas mesmo assim, com toda essa gente, isso não é uma doença comum, principalmente na jovem. A chance de uma jovem ter a doença é muito baixa, se ela não tem uma história relevante, se ela é de risco normal. À medida que os anos vão passando, o risco vai aumentando e a idade é um fator de risco preponderante para o aparecimento de doença. O câncer é uma doença crônico-degenerativa, né? Então, quanto mais idade, maior o risco dele acontecer. Mas a mensagem é: só porque tu é jovem, não quer dizer que tu não pode ter um câncer de mama. Então, se tu palpa uma alteração, tu tem que procurar o teu médico, gineco, mastologista, whatever. Tu tem que procurar o médico. sim. Ah, não, eu sou jovem, isso não deve ser nada. Deixa o médico avaliar e dizer se realmente isso é uma coisa banal, benigna, que não precisa eventualmente nem de tratamento, né? Não pensa tu, mulher, que por ser jovem tu não pode ter esse diagnóstico. E esse é o maior problema, eu acho, nas jovens. E durante muito tempo, e ainda existe isso também entre nossos colegas médicos, a gente vê isso acontecer. Quem não é da área, quem não está muito estudando a área, pega uma moça menos de 30 anos, nunca vai pensar que é um câncer. A gente já viu isso mais de uma vez em consultório, no ambulatório do SUS da PUC. Não sei se tu já viu uma vez que tu passou pelo ambulatório. Paciente que tinha um nódulo, o colega achou que era um nódulo benigno e foi direto tirar, fez uma cirurgia. E aí era um câncer. E aí chegou para nós já operada, mas não operada adequadamente. Então, assim, tem alguma alteração? Procura. Procura um serviço de saúde, né, para ver se tu está com algum problema ou não. Mas a enorme maioria dos nódulos em paciente jovem são nódulos benignos, que não precisam geralmente de intervenção nenhuma. Só um Tá, esse é o segmento. recado. Exato. Sabe que tem um estudo que fala do, do, do diagnóstico de câncer de mama durante a gravidez, durante a gestação, né? E aí questionam muito, o estudo questiona até as pacientes durante o pré-natal se tiveram as mamas examinadas ou não. E quando a gente para pensar, muitas vezes no pré-natal a mama não é examinada mesmo, né? Passa reto, passa batido. Quando, Sim, na verdade, mensura a circunferência abdominal, ouve o é, batimento, faz o toque. E é uma oportunidade única de tu examinar a mama. é Claro que mesmo, o ciclo gravídico puerperal é difícil para quem não está treinado, né, Marta? A mama fica difícil, fica engurgitada. claro. E às vezes tu tem dificuldade em diferenciar uma alteração fisiológica, normal, benigna, de uma coisa mais séria e mais grave. Mas assim, mesmo na gravidez, tu palpou uma alteração,
Não fica achando que é o leite empedrado, que é lactocele, que é coisa bem... Tem que investigar, tem que investigar. Um dos nossos maiores desafios, assim, situações mais complicadas é diagnosticar um carcinoma de mama durante uma gestação, né? Porque tu tem que tomar cuidado com o nenê, as drogas que tu vai utilizar não pode utilizar no começo da gravidez, é bem complicado. O paciente está passando por um momento lindo, um momento saudável, não doente, né? Que é uma gestação, e aí se vê em frente a uma patologia bem grave, que geralmente na gestação, quando tu faz o diagnóstico, ele geralmente está no estadio um pouquinho mais avançado pela dificuldade de fazer o diagnóstico. E por essa não exame dos nossos colegas durante a gestação, isso também acontece. É, verdade. Tem uma pergunta aqui que a doutora Ana Luísa colocou para nós, que coloca assim: pior é quando se presume que é um nódulo benigno só pela eco e não se investiga. A indicação de biopsiar sempre um nódulo novo, eu acho que Perfeito. depende muito da É. característica, né, desse Depende da nódulo. característica. E tem uma coisa interessante que é o seguinte: existem vários tipos de câncer de mama, né? Subtipos, vamos falar assim. E um dos subtipos, que é um dos mais comuns nessa faixa etária jovem, é o chamado triplo negativo, que não tem receptores hormonais, não expressa receptores hormonais e não expressa um marcador chamado de HER2. Uhum. E uma das características do triplo negativo no exame de imagem é parecer um nódulo benigno. Ele é arredondado, as bordas não são irregulares, ele até parece um cisto complicadinho assim, redondinho. Ele não é oval como um fibroadenoma, né? Ele é redondinho e ele pode ser um triplo negativo. Então, isso que a Ana comentou é interessante. Se a paciente está fazendo o exame rotineiro, tá? E aparecer um nódulo de aparecimento súbito, que não é um cisto, isso é outra coisa interessante. Na jovem, um nódulo que cresce rapidamente, até prova o contrário, é um cisto. Aí tu vai fazer ultrassom, não, é um nódulo sólido. Por que que cresce um nódulo sólido rapidamente e se torna eventualmente palpável numa paciente? Então tem que ser realmente investigado. Não dá para só porque tem características completamente benignas tu deixar passar. E aí vai junto, claro, o diagnóstico tríplice que a gente chama, que é o exame físico, exame de imagem e eventualmente a punção, né? Então a gente tem que pensar nisso. Claro que a gente não vai sair fazendo biópsia em todo mundo, né, Marta? Mas é importante ter um pouco de bom senso e não deixar passar esses casos. Muitas vezes a gente faz o que a gente chama de pecar por excesso, né? Uhum. Foi bem que a Ana comentou. Olha, o paciente veio no ano passado, fez uma eco, não tinha nada, tinha um nódulo pequeno, e agora tem esse outro nódulo que apareceu de um ano para outro, já tem uma dimensão relativamente grande. O que que eu faço? A própria classificação do sistema BIRADS, que é o Breast Imaging Reporting and Data System, sugere, no aparecimento de um nódulo novo de crescimento acelerado, dar uma categoria 4, por exemplo, para sugerir uma biópsia. Sim. Então, a interpretação que quem está fazendo o exame também faz do BIRADS é muito importante. Uhum. A idade não pode nos enganar, de novo. Não é só porque ela é jovem que eu vou dar sempre uma categoria 2 ou no máximo uma categoria 3. A gente tem que lembrar que mesmo jovem pode ter câncer. Tá? Uhum. Uhum. E eu acho que é super importante, que é uma coisa que a gente aprende na residência também, é olhar as imagens também do exame, né? Às vezes vem ali no laudo, BIRADS 2, e aí tu É. tem um conhecimento, assim, por mais que tu não seja, mas depois tu fica com aquela dúvida, bah, mas será que eu não deveria ter uma segunda opinião? E isso é um problema do ultrassom muito relevante, porque assim, a mamografia, quando tu olha uma mamografia, tu tá olhando a chapa, né, o ecrã, e tu vê a qualidade, se penetrou bem o raio, tu consegue avaliar e fazer a tua avaliação e ver se tu concorda ou não com a interpretação, porque é uma fotografia. O ultrassom, as imagens que o paciente traz, é uma fotografia do momento do exame, que tu não estava junto. Então, o colega que está fazendo o exame pode não ter observado o nódulo, ou na hora de fazer a foto ter angulado o punho de uma maneira diferente e criar uma imagem, criar uma sombra, uma irregularidade onde não existe, ou não visualizar adequadamente. Existem ultrassons que tu pega, olha e diz assim, que tu não fica confiante, não fica satisfeito e tu tem que dizer, olha, eu gostaria que a senhora repetisse o exame. Me sinto mais confiável se a senhora foi nesse local ou naquele local. Porque como tudo, a mama é interessante, quando tu olha uma mamografia,
Tu sabe mais ou menos quantos tons, e não é piadinha do filme, tá? Dos livros. Tu sabe mais ou menos quantos tons de cinza nós conseguimos diferenciar? Talvez tu melhor do que eu, que tu é mulher, né? Mulher tem os detalhes, mais, né? Mas em média, Sim, 5 tons de cinza. O homem, então, é cinza claro e cinza escuro, né? dois. Mas cerca de 5 tons de cinza tu consegue Ah, mas eu diferenciar. ia chutar mais, sabe? Eu ia chutar um pouquinho O mais. esquimó, o esquimó consegue diferenciar quase 50 tons de cinza. Aí a Sério? analogia do filme, né, no caso. Porque ele vive entre o branco e o preto. O esquimó vive entre o Ah, branco e o claro, preto. Então claro. tudo para ele é cinza. Quem faz radiologia mamária deve se dedicar à radiologia mamária. Não dá para ele fazer um eco abdominal na segunda de manhã, avaliar uma tomo de tórax na segunda de tarde e na terça, uma vez por semana, dar uma olhadinha em algumas mamografias. Ele não vai ter a mesma eficácia, a mesma perspicácia, o mesmo olhar daquela outra colega que pega todo dia e sua vê mama, por exemplo, ou na maior parte dos seus dias. Ela vai ter um olhar diferente, né? E o exame também é isso, o exame é subjetivo. Muitas vezes eu olho uma imagem, tu pode olhar a mesma imagem que eu, e eu tô achando que o contorno está definido, tu tá achando que o contorno não é indefinido. Existe essa subjetividade. E a gente tem que saber interpretar o exame dessa maneira. O BIRADS não é uma regra. O BIRADS é uma sugestão. É um sistema que foi criado para padronizar o laudo e padronizar o texto, para dar uma sugestão para o clínico que vai ler aquele exame e ler o BIRADS. Eu não preciso seguir exatamente o que ele me diz. Obviamente que se vier qualquer coisa suspeita, categoria 4, o que que tu vai fazer? Tu não vai deixar de investigar, até por um problema legal, né, Marta? Agora, muitas vezes vem uma categoria 3 que eu posso dizer, olha, eu não concordo. Ou eu posso, na determinada categoria 3, sugerir algum tipo de investigação. Eu tenho que ter essa liberdade para fazer isso. Eu não Uhum. posso enlouquecer e biopsiar todo mundo também, Sim, né? claro. Tem colegas que falam, o nódulo bom é o nódulo dentro do frasquinho do anátomo patológico. Não, isso não existe. Se tu for operar tudo que é nódulo que a paciente tem, tu vai passar cortando mulheres o resto da tua vida. Isso não é legal, não é adequado, né? Tá. E É. deixa eu ver a tua opinião sobre uma outra questão. É, até acaba não entrando tanto na paciente, óbvio, mas acho que vale a pena colocar aqui também. Muitas vezes eu pego assim no consultório, quanto tempo faz que não faz a mamografia? Vou te pedir uma mamografia, né? E, e ela disse, não, eu não vou fazer porque eu tenho muita dor e dói muito, eu não vou fazer esse exame. E aí tu fica com aquela cara assim, bom, eu já tive várias ideias, assim, tipo, bom, se. Uma vez falei assim: tem alguém na tua família que teve diagnóstico de câncer? Ah, sim, teve. Meu pai teve câncer de pulmão, a paciente falou. E eu falei assim: não ia ter gostado de ter diagnosticado o câncer dele no início, para ele poder ter tido um tratamento adequado? Ia, depois então faz a sua mamografia. Mas, e claro, não foi uma abordagem muito maravilhosa, né? É que assim, Porque não, a mamografia não é um exame ideal. A gente sabe disso. O exame ideal seria o exame indolor completamente, baratíssimo, reprodutível, etc e tal. Tu tens que apertar um pouco a mama para reproduzir melhor na chapa. E não tem aquela palavra, não, agora a mamografia digital não aperta. Não, a chapa tem que apertar um pouco a mama. E tem pacientes que são mais sensíveis. O que que eu sugiro para as pacientes quando elas me dizem isso? E eu falo assim, não, eu concordo com a senhora, isso deve ser doloroso. Eu nunca fiz pessoalmente uma mamografia, homem faz por causa da ginecomastia, por causa de câncer de mama, né? Tinha uma senhora desbocada que uma vez falou assim, eu vou lhe mandar fazer apertar seus testículos, eu quero ver se o senhor vai gostar. Eu falei, não confunda as coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu sugiro o seguinte, olha, a senhora já viu como é que faz, né? A técnica fica ali no pedal, apertando o pedal enquanto as chapas vão se aproximando. E a técnica pode estar de mau humor, né, Marta? Ela pode torcer para o Grêmio perdeu, ela tá lá e não, sabe? Nós somos gente, vamos dizer assim. Então eu sempre falo assim: a senhora pode, quando chegar, eventualmente tomar um analgésico. Alguns minutos antes do exame, se a senhora tem tanto desconforto, faça na fase ideal do ciclo, que é pós-menstruação, que a mama está menos sensível, não faça antes da menstruação, que é até pior, a mama está mais densa. Faça depois da menstruação. Se a senhora tem tanta dor, tome um analgésico. Avise para a moça: olha, eu tenho muita sensibilidade, desculpa, eu não quero te incomodar. Não adianta chegar dizendo, eu sempre falo, não chegue reclamando. Não chegue dizendo, é um horror, é um horror, é um horror. Chegue dizendo, eu tenho muita sensibilidade,
por favor, faça o mais devagar possível. E existe exames, Marta, muito legal. Tem um mamógrafo que eu acho que é da Johnson, tá? Não tenho certeza. Ou da GE. Que tu controla o pedal. Tu controla a Ah, força de compressão, tá? E o ah, mamógrafo te avisa, a partir daqui tá ok, pode parar. Então, tu controla, eu não me lembro se é um pedal ou se é com a própria mão, a paciente vai controlando até onde aperta, ele avisa, pim, ok, não precisa apertar mais. E fizeram um estudo, claro, patrocinado pela empresa que faz esse mamógrafo, e as pacientes se demonstraram muito mais satisfeitas em fazer a mamografia daquela maneira e muito menos sintomáticas dessa maneira também. Porque elas estão controlando o quanto que elas querem apertar. com certeza. É diferente, né? Sim, quando tu Mas não é o controla. exame ideal. Não é o exame ideal, a gente sabe disso. A gente É, sabe disso. é melhor dizer. E eu tava, me chamou a atenção que o mamógrafo foi criado em 1970, né? Não faz tanto tempo que a gente tem Não uma. faz tanto tempo, é um exame Ah, muito novo, muito é, novo. não. Aham. Ele está evoluindo, como todo exame está evoluindo, tem um processo de aprendizagem. O mamógrafo digital chegou muito caro, agora já está mais barato, os convencionais estão desaparecendo. A evolução natural vai ser a tomossíntese, que é aquela mamógrafo 3D, né? Que em vez de Uhum. fazer só duas fotos em duas incidências, gira o braço do mamógrafo e faz várias fotos. Mas isso ainda não é uma realidade pelo custo, porque teoricamente tem mais radiação quando tu faz isso, né? Mas essas Claro. são as evoluções naturais que vão acontecendo, que nem a ressonância. A ressonância é um exame muito eficaz, mas é um exame assim muito também ruim do ponto de vista de posição. O paciente fica de bruços na máquina, tem duas bobinas onde as mamas ficam caídas, elas ficam com os braços esticados, é feito com contraste, com gadolínio, que dá pouca reação, mas é feito com contraste, e demora 45 É minutos. muito demorado, né? Isso É não. muito demorado. Já tem vários protocolos de redução de tempo para metade do tempo. De Uhum. fazer ressonância quando injeta um contraste e aí vai para a ressonância direto. Não precisa fazer toda ela sem contraste e depois injetar o contraste e repetir. Fazer só com. Vários protocolos fazendo isso e isso vai ser a Uhum. nossa rotina para daqui para frente. Ah, Então, como interessante. tudo na terapia do câncer tem um termo chamado descalonamento, que não existe essa palavra em português, né? De-escalating em inglês. Que é tu tentar fazer menos coisas, diminuir a quantidade do teu tratamento, preservando a qualidade e a eficácia. Então, fazer menos sessões de químio, fazer cirurgias menos invasivas, fazer Uhum. radioterapia num tempo mais curto, Uhum. fazer ressonância num tempo menor. Tudo isso para melhorar a qualidade de vida da paciente. E quando a gente fala de reprodução, nós estamos falando exatamente disso, de Uhum. qualidade, né? Porque assim, mas a mulher não pode nem pensar em ter filho, ela teve um câncer. Esquece filho, ela tem que se curar. Esse é um pensamento que às vezes as pacientes mais velhas costumam dizer quando vão com a filha. E elas, não, mas você não tem que te preocupar com isso, você tem que te curar. Eu digo, minha senhora, não fale isso, pelo amor de Deus. Não. Bem-estar é a mesma coisa. Eu posso botar prótese, Felipe? Eu digo, claro, a prótese vai te trazer. Tu tá me perguntando isso, tu já pensou muito sobre isso. E tu, né? Tu queres botar a prótese que tu vai te sentir melhor, certo? Então, tu vais melhorar o teu bem-estar. Bem-estar é saúde. Então, pronto. Ter um filho, para quem deseja ter um filho, ou mesmo que naquele momento ela nunca pensou nisso, esse é outro ponto interessante. Porque às vezes os caras dizem assim, eu não encaminhei porque eu perguntei e ela disse que não estava pensando nisso. Cara, como é que uma guria vai pensar nisso se tu tá com câncer, meu? Tu vai ter que fazer químio, tu vai perder cabelo, tu vai... Não tem como pensar nisso. Isso não é desculpa para não encaminhar, entendeu? Tu tem que dizer, Exato. ok, neste momento tu não tá pensando nisso, mas é importante tu sentar e conversar. Vai conversar com o ginecologista especialista, porque tu pode mudar a tua opinião depois da manhã. Mudando, Exato. dobrando a esquina, ano que vem, daqui a 2, 3, 4, e aí tu pode ter perdido a oportunidade que tu tem agora de preservar a fertilidade. Isso pode ter deixado passar para trás. Então a Uhum. gente tem que insistir, às vezes, em algumas coisas com as pacientes. Claro, tem que respeitar, obviamente, se ela te diz, não, eu não quero conversar com a ginecologista. Bom, tudo bem, tu respeita, mas tu tem. Eu sempre anoto na ficha, Marta. Olha, paciente foi orientada, optou por não fazer. Porque até depois eu digo para ela, doutora, eu digo, olha aqui, desculpa, Avisei. Ah, Mariazinha, eu escrevi aqui, eu conversei contigo, tu na hora não quis, eu insisti que era importante, porque é pesado o momento do diagnóstico, né, Marta? Uma guria jovem que tem que fazer várias coisas. Eu tenho que marcar uma ressonância, tenho que marcar o onco, eu tenho agora marcar a gineco, é muita coisa. Então,
a nossa função enquanto médicos é facilitar a vida dela. Uhum. Então, eu já tento ligar para a ginecologista para dizer, olha, tem uma paciente, tu consegue encaixar, ajudar de alguma maneira, dar uma de concierge, vamos dizer assim, Sim. para facilitar a chegada dela. Porque Uhum. senão se ela tiver um certo grau de dificuldade, se ela ligou para ti e a secretária atendeu ela mal, doutora Marta, Tá. amanhã tem academia, não vai poder lhe atender. Mas, então eu não vou, né? Então não tentei, não consegui. Tentei, Então não isso é consegui, não importante, era né? pra ser, não era pra ser. Se colocar no local daquela guria que está na tua frente, da paciente. Bom, isso é empatia, é a arte da medicina, mas nesse detalhe da faixa etária jovem e no diagnóstico de câncer, isso é super importante. Sim. E eu queria trazer uma questão ali que até foi uma pergunta que acabou passando e a gente acabou não deixando Eu para não tô conseguindo enxergar aqui. é uma questão do BRCA. Tem alguns estudos que falam que a paciente que tem a mutação do BRCA1, principalmente, estaria associado a um estímulo ovariano em que nós teríamos menos números de óvulos, né? E, claro, isso está em estudos, tem que Entendi. ser A observado. tua estimulação daria menos certo nas pacientes com BRCA1, é isso? Exatamente. Se fala um pouco da Interessante. questão de insuficiência ovariana nesse grupo de pacientes, né, também. Entendi. E, mas não sei, tu quer falar um pouquinho sobre os BR, CA1, CA2? Não sei se a gente tem um grupo variado de colegas aí, vejo pessoas mais da área da medicina, outros não, mas... Perfeito. Os BRCA são os dois genes mais conhecidos dentro de uma gama de genes que a gente tem no nosso corpo, que aumentam a predisponibilidade de desenvolver um carcinoma de mama, né? Ficou muito famoso quando, em 2013, a atriz Angelina Jolie foi para o New York Times e escreveu a crônica My Medical Choice, onde ela afirma que tirou as mamas para diminuir o risco de desenvolver câncer de mama devido a uma mutação no gene BRCA1 herdada da parte materna dela, da mãe dela. E aí virou um boom, e isso disseminou de uma maneira, assim, ela teve um papel de enorme ajuda para a mastologia mundial, porque diminuiu o custo dos exames, aumentou a discussão em relação à parte genética, e nós estamos cada vez descobrindo mais coisas, né? Nós vamos caminhar para um futuro, Marta, onde todo mundo vai fazer um teste genético, provavelmente. Já existe especialistas na área. A doutora Fumi Olopade é uma nigeriana que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Ela conversou conosco numa live do portal e ela tem a opinião que toda mulher com câncer de mama deveria fazer uma avaliação genética, certo? Para ver a sua predisponibilidade ou não. Agora vamos deixar uma coisa, lembrar, né? A maioria dos cânceres de mama não tem uma mutação genética conhecida, certo? 70%, 80% não tem. Dentre as que a gente conhece, a maioria é BRCA1 e BRCA2. Depois tem outros genes. No Brasil tem um característico que é o TP53. Quem tem essa mutação tem um risco aumentado para ter câncer no futuro. Isso é uma coisa. Como eu discuto prevenção de risco. A outra coisa é a paciente jovem que está com câncer de mama neste momento. Ela tem uma indicação formal de fazer uma avaliação genética, porque ela tem a probabilidade de ter uma mutação. Por quê? Não é comum a gente ter câncer numa idade jovem. O mais comum é eu ter um efeito deletério no meu genoma devido à epigenética, devido ao meio ambiente, ao redor dos 20 e poucos anos, depois uma nova mutação ao redor dos 40 e poucos, e o fenótipo câncer acontecer com 50 e poucos. Se eu, com 20 e poucos, tenho o fenótipo câncer, a probabilidade que eu tenha nascido com, vou abrir aspas, um defeito genético, e eu quero lembrar que o BRCA não é um gene oncogenético, ele não é um oncogene, ele é um gene supressor tumoral, ele está relacionado à apoptose celular. Então, o problema é que ele está com defeito, e aí não leva a célula à morte, a célula escapa e cresce. Então, se tu é jovem e tem um câncer, tu já tem o risco de ter nascido com um problema. Por isso, quando a gente fala história familiar, tá fazendo anamnese, tu pergunta, tem pacientes com câncer, não tem pacientes com câncer? Qual é a faixa etária? Isso é muito relevante para nós. Qual é a faixa etária? E tem uma indicação formal, hoje em dia, dos guidelines das pacientes jovens, abaixo de 45 anos, os americanos falam até abaixo de 50, de ser encaminhadas ou realizar um exame genético para ver se não tem uma mutação, porque pode mudar algumas coisas na tua conduta de terapia, inclusive. Certo? Terapia cirúrgica ou medicamentosa.
Nós estamos evoluindo muito, né, nesse campo. E Não, com o tempo vai ser assim, né, Marta? Talvez daqui a 30 anos os caras vão dizer assim, cara, eles operavam ainda, olha que grotesco, né? Operavam um eu fico paciente. pensando umas coisas assim também. Ai, mas que coisa, como pode que era assim? É Né? que hoje em dia a cirurgia também tá tão delicada, vamos chamar assim, e às vezes Uhum, passa tão imperceptível, que do ponto de vista de custo-benefício, é mais barato tu fazer uma pequena cirurgia do que usar uma terapia, vamos chamar, medicamentosa, se fosse o mesmo efeito, tá? uhum, Por uhum, 10, 20 anos. Porque a gente tem que lembrar dos efeitos colaterais. E isso é um detalhe importante nas jovens. As jovens, quando tu tem receptores hormonais positivos, elas são um grupo, junto com as bem idosas, que menos utilizam a terapia hormonal que tu indica para elas. O compliance, que é o termo para isso delas, é baixo, devido aos efeitos colaterais. uhum. É muito desagradável. Tu começar com fogacho, aumentar risco de osteoporose, diminuir a libido, secura vaginal, irritabilidade. É Né? difícil. Então elas param de usar a medicação. É muito comum isso acontecer. Sim. Ah, que coisa. E, bom, a gente foi um bate-papo bem legal aí, né? A gente está chegando ao final aí do nosso tempo de Na hora da Instagram, janta. na hora da janta. Eu queria que deixasse uma mensagem final, assim, para o pessoal jovem que daria para fazer para se cuidar, ou para aquela paciente que já está com o diagnóstico e vai Perfeito. começar o O meu tratamento. recado principal é a campanha desse ano da Sociedade Brasileira de Mastologia, tá? Quanto antes, melhor. E parece que isso está relacionado a diagnóstico precoce, mas a campanha não é sobre diagnóstico precoce. É sobre Uhum. mudanças no teu estilo de vida. É Ah, sobre bem que prevenção primária. bem que a Quanto antes eu parar fisioterapia de fumar, foi. melhor. Aham. Quanto antes eu parar de beber, melhor. Quanto antes eu começar a me exercitar, melhor. Então, assim, começa cedo com essas coisas todas, que isso diminui a chance de desenvolver um problema. E, Uhum. obviamente, o quanto antes melhor vale para o mote. Quanto antes eu diagnosticar, melhor. Então, faça os Claro. exames de rastreamento que são adequados para ti. É. Ponto. Esse eu acho que é o meu recado final. E Maravilha. lembrar, a maioria das jovens que tem um problema de nódulo palpável ou não, não é carcinoma, certo? Mas não deixa de procurar o médico e fazer uma investigação se tu tens alguma coisa. Não é por não ser prevalente na população em geral que tu vai deixar passar. Isso é uma coisa muito séria. Não vamos assustar ninguém. É muito raro ter câncer nessa faixa etária se tu vai pensar em números. Mas quando acontece, é muito desagradável. A gente tem que saber diagnosticar inicialmente também. Pode ser que a gente não consiga o diagnóstico de lesão não palpável, que é a nossa intenção, fazendo mamografia em todo mundo, Uhum. mas se eu conseguir diagnosticar uma lesão de 1 centímetro, o meu tratamento vai ser mais efetivo e menos agressivo do que uma lesão de 4. Claro. Então eu tenho que pensar nisso, né? Uhum. Tem que procurar ajuda sempre. Sim. Perfeito. E eu queria deixar uma mensagem também para todos os oncologistas, para todos os colegas que A lidam com mim, hein? câncer. Lembrem que hoje em dia existe técnicas super eficazes para a preservação de fertilidade. Congelamento de óvulos, ele deixou de ser experimental já há algum tempo, né? Com a técnica de vitrificação. A gente tem resultados bem interessantes e a medicina evoluiu muito nisso. Eu acho que acaba sendo um pecado não encaminhar. E estamos aí todos abertos a tirar dúvidas em relação a isso. Sempre bom fazer uma avaliação da paciente antes, ver como está a fertilidade dela, uma avaliação da fertilidade antes. E é extremamente importante isso. A paciente pode preservar, pode engravidar depois. O tratamento do estímulo do ovário não vai influenciar no câncer, temos cuidados em relação a isso. Depois do tratamento, ela vai poder engravidar, claro, com a liberação do oncologista, né? Depois de fazer suas quimioterapias, as suas radioterapias. Como o Dr. Felipe falou, vai poder amamentar também naquela mama com um pouquinho mais de dificuldade, mas vai. Então, tem tudo para dar tudo certo. É uma questão da gente ter conhecimento, e isso vale para todos os colegas aí que estão nos assistindo também. A E frase é: não desistam do sonho de constituir uma família, né? não Não desista. achem que o diagnóstico de câncer também pode acabar com esse sonho. Não Exato. vamos dar essa chance para ele.
Não Não vão. vamos dar essa chance para ele. Exatamente. E vamos ter sempre uma empatia muito grande com esse grupo de pacientes, porque além de ser jovem, é um câncer na mama, e a mama é todo esse símbolo que desde a década de 60 aí traz toda esses movimentos sociais e representa muito a mulher, né? Então afetar esse órgão é extremamente difícil para o bem-estar da paciente. Muito bem. Feito, Martinha. Vamos Maravilha, muito jantar? obrigada. Muito bom, sempre bom conversar contigo. Falamos, beijo grande. Beijo. Tchau, A live, tchau. a live vai ficar gravada, quem quiser assistir depois, tá bom? Beijo grande, gente. Boa Falou, noite. beijos. Tchau, tchau. Tchau.